Continuando a série Desenvolvendo Pensamentos Proféticos, o texto base hoje está lá em Mateus, no capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Como essa passagem é uma passagem pequena, eu também vou dar o significado nesse vídeo de luz. O que isso quer dizer em sonho? Além da gente analisar o contexto e qual o seu significado em sonho. O versículo 13 vai falar assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mas quem é esse vós que esse texto está falando? Ele está fazendo referência à passagem anterior, que é o Sermão da Montanha, e que nós falamos no vídeo anterior dessa série. Se você não assistiu, seria interessante porque ele fala das 9 bem-aventuranças, e esse vós está falando vós, que são essas pessoas que são as bem-aventuradas. Então você precisa entender que são elas: os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça, os que recebem insultos. Esses são os 9 bem-aventurados. E esse é o vós que esse texto aqui está tratando. Essa série Desenvolvendo Pensamentos Proféticos é uma sequência de vídeos onde a gente vai capítulo por capítulo do livro de Mateus. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou colocar o link aqui na descrição. Então, dentro desse contexto que o texto está abordando, se aparecer sal no teu sonho, pode ser que ele esteja apontando para uma dessas características, que você precisa usar uma dessas características do Sermão da Montanha para você influenciar pessoas. Nesse contexto, então, o sal está mostrando que o nosso valor está a gente cumprir o nosso propósito, que é abençoar a vida do próximo. Nós não temos valor em nós mesmos, mas o nosso valor é usarmos aquilo que nós temos para abençoar e ajudar a vida do nosso irmão. E isso, de alguma maneira, tem reflexo na nossa eternidade, ou o que vai acontecer com a nossa eternidade. Outros possíveis significados para sal, dentro do sonho, ele vai estar atrelado às suas características. Sal causa sede. Isso pode falar que você deve buscar, que você deve beber nas escrituras. O sal antigamente e até hoje, dentro de algumas culturas, é usado para conservar o alimento. O alimento, dentro desse contexto espiritual de interpretação de sonho, geralmente vai apontar para as escrituras. Então, dentro dessa função de conservar o alimento, talvez um sonho, o significado seja: você tem conservado a palavra de Deus? Você tem cuidado dela? Você tem mantido ela próxima de você? E o sal também ele serve para limpeza e ele é desinfetante. Será que no sonho ele não pode estar falando que você talvez deveria estar usando esse sal para ajudar o teu próximo, para ajudar a curar as feridas dele? Mas antes da gente continuar, se é a sua primeira vez por aqui, ou se você tem andado por aqui, mas ainda não se inscreveu, se inscreva. Acione o sininho das notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, e caso tenha alguma dúvida, faça um comentário. O versículo 14 fala o seguinte: Vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Ser luz do mundo quer dizer ter Cristo vivendo dentro de nós. Isso está lá em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus era a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus dentro de nós é a luz que faz com que a gente tenha o poder ou a capacidade de iluminar o nosso próximo. O versículo 5 dessa mesma passagem de João 1 vai falar o seguinte: E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Então essa luz é aquilo que nós temos dentro de nós e que, através de nós, essa luz vai trazer leveza, vai trazer a presença de Deus para um ambiente. No versículo 15 a gente tem: Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. O que está falando? Candeia. O que é isso que Jesus está falando? A resposta para essa passagem está em Lucas 12:35. Ali diz assim: Estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Então, o que Jesus está falando é que a gente deve estar pronto para servir. E a nossa candeia, assim ela fica acesa, servindo o próximo, que é a função da nossa vida. O versículo 16, você precisa prestar atenção. A gente vai falar daqui a pouco quais os significados de luz. Só que nesse contexto, e eu sempre digo
que para interpretar um sonho a gente precisa do contexto. O elemento em si só, ele não diz muita coisa, mas você tem que analisar aonde ele está inserido. O que, como, quando, onde, quem está fazendo o que, em que lugar, com quais pessoas. Isso tudo é essencial para que você entenda o significado de um elemento. Então, como eu já falei, luz tem vários outros significados, mas nesse contexto vai ser uma exceção. Luz aqui vai estar falando de obras. E como é que eu sei? Porque o próprio texto está apontando para isso. Então, nesse sentido aqui, nesse contexto, luz está falando de obras. Então, vamos ler o 16. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, dentro desse contexto, luz está falando de boas obras. Quase que como regra, e eu disse quase, você tem que prestar atenção nesse quase. Luz vai ser uma coisa boa. Está escrito lá em Gênesis 1:4, e a luz era boa. Mas Satanás também não era um anjo de luz e ele não é algo negativo? Pois é. Então a gente precisa tomar cuidado. Embora na grande maioria absoluta das vezes a luz em sonho vai carregar um significado positivo, existe uma chance dela falsificar ou dela querer imitar a luz de Deus, e nesse caso vai ser negativo. Então, todo o contexto é preciso para a gente analisar, mas na maioria das vezes a luz vai apontar para algo muito bom, algo de Deus. Exceções baseado no contexto. Gênesis 1:18 vai falar que a luz é algo que expõe o pecado, então também considere esse significado nos seus sonhos. Luz pode ser algo que venha desvendar algo que está oculto, algo que está escondido. Luz pode ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para o meu caminho. Mas ela pode falar também de ajuda, auxílio, pode falar de ensino, caminho ou direção. Efésios 5:9 vai falar que a luz, ou os frutos da luz, são bondade, justiça e verdade. Conforme a gente já falou, ali em João no capítulo 1, Jesus é luz. Representa também justiça ou até uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito de Deus. Você se lembra de Moisés, quando ele desceu do monte, que ele tinha recebido os mandamentos de Deus, que o rosto dele estava tão iluminado que ele teve que cobrir a cabeça? Andar na luz significa praticar a verdade. Pode falar do poder de Deus, da presença de Deus na nossa vida. Pode falar de revelação, conhecimento, sabedoria, salvação. Romanos 2,19 cita a luz como aquele que é guia para cegos. Então, se a luz estiver sobre você e tiver escuridão ao seu redor, você é um farol que guia as pessoas que estão cegas, que estão na escuridão, até Cristo. Luz também pode ser uma pessoa iluminada, ou luz em sonho pode apontar para seres celestiais. Pode ainda ser a solução de um problema ou uma ideia, surgimento, um nascer de algo novo ou ainda, quem sabe, prosperidade. Pode falar de vida, nascimento, superar, subjugar um problema. E por último vai falar sobre entendimento, algo que vem à luz, você ter clareza sobre o que está acontecendo ao seu redor. Mas por hoje é isso. Mas você sonhou? Sonhou com luz? Sonhou? E daí?